Oi gente, tudo bem? Voltei. E hoje o vídeo vai ser sobre geografia, então eu vou falar um pouco sobre geopolítica e as conexões da geopolítica com a Primeira Guerra Mundial. E eu vou falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, mas não vou entrar em muito detalhe, porque esse vídeo vai ser um vídeo de história. Eu vou falar bastante sobre a guerra, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então hoje vai ser só sobre a questão da geografia, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é geopolítica? A gente ouve muito essa palavra quando a gente está estudando geografia, mas muitas vezes a gente não sabe o que é. E o nome já diz, geopolítica nada mais é que as influências do meio, da geografia, na vida política das nações, dos grupos. Então é basicamente isso, é o nome. O vídeo de hoje vai ser sobre geopolítica no século XIX, então período pré-Primeira Guerra Mundial. Quando a gente fala da geopolítica no século XIX, a gente tem que lembrar do neocolonialismo. Mas o que é o neocolonialismo? O neocolonialismo nada mais é que o processo de colonização dos continentes africanos e asiáticos por parte europeia. Então os europeus viram o continente asiático, viram o continente africano, viram que eles ainda não tinham se desenvolvido tanto quanto a Europa e falaram, cara, vamos pra lá, vamos pegar matéria-prima. Só que tem um problema, certo? Porque assim, Portugal, vou fingir que eu sou Portugal. Portugal, vou lá e falo assim pro meu povo, gente, a gente tá indo pra Ásia, vou mandar não sei quantos homens, a gente vai colonizar a Ásia, vai matar vários asiáticos, acabar com a cultura deles pra pegar matéria-prima. Você acha que a população iria aceitar um negócio desse? Não ia. Então, como que os países europeus justificavam o neocolonialismo? Por meio do darwinismo social. O que é o darwinismo social? O darwinismo social nada mais é que uma teoria que foi criada para justificar essa colonização. E o que ela dizia? Ela dizia que o homem branco europeu, ele era o homem mais desenvolvido e logo ele tinha o dever de colonizar e levar esse desenvolvimento para os outros países, para os outros povos que não tinham esse desenvolvimento. Quando a gente fala de neocolonialismo e de geopolítica no século XIX, a gente não pode esquecer do imperialismo. O que é o imperialismo? O imperialismo nada mais é que um conjunto de ações e de um sentimento de querer assumir uma postura hegemônica. Como assim? Os países eles passam a querer fazer ações expansionistas, não só relacionadas ao território, às terras, mas à cultura, as tradições. Então eles querem expandir, eles querem mostrar para o mundo e passar para os outros a cultura deles, as tradições deles, para assim eles terem uma posição de destaque, para eles se tornarem potências. O neocolonialismo ele teve diversas influências e derivações na sociedade e na vida política das nações. Por exemplo, o neocolonialismo influenciou na criação de linhas ou fronteiras imaginárias no território africano. Como assim? Os europeus, eles vão lá pro território africano, pro território asiático, para pegar matéria-prima, e eles vão lá e falam, ó, aqui vai ser um país, aqui vai ser outro, e eles dividem esses territórios de acordo com os seus interesses. E isso também ocasiona a segunda derivação do neocolonialismo, que são as guerras civis. As guerras civis entre esses povos. Por quê? Porque pensa assim, imagina, tem um povo aqui, tem um povo aqui, esses povos, eles vivem de maneiras totalmente diferentes, eles têm culturas e tradições totalmente diferentes que não se batem. E, de repente, um povo estrangeiro vem para o seu território e fala assim, ó, a partir de agora vocês vão viver juntos, porque eu que mando. Eles passam a viver juntos e, obviamente, vai ter atrito entre esses dois povos, vai ter atrito entre essas duas culturas. Então, começam a ter guerras civis. Além disso, a gente pode falar que devido ao interesse europeu na área portuária, certo? Então, na parte dos portos, na parte das praias, né, que seria onde eles exportariam a matéria-prima que estava sendo explorada, houve um aumento das estruturas e do desenvolvimento na parte litoral dos países que foram colonizados. Então, beleza. Entender o neocolonialismo e o imperialismo é fundamental para você entender o começo da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela começa com a Paz Amada. O que é isso?
É uma paz, é um clima diferente, é um clima intenso entre os países europeus. Então, é um clima de guerra iminente. Então, todos os países sabem que vai acontecer uma guerra, mas ninguém fala nada. Então, pensa, é tipo o tratamento do silêncio. Eu tô brigada com você, só que a gente vai ficar quieto, porque a gente sabe que vai acontecer o conflito, mas a gente vai manter esse clima. E é isso que causa a Primeira Guerra Mundial. A paz amada, ela surge do neocolonialismo e do imperialismo, dessas práticas expansionistas. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, ela começa com a junção da Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, ela se forma por quê? Porque os países, Áustria e Hungria, que eram juntos nessa época, Itália e Alemanha, eles não gostam do jeito que a Europa partilha o território africano, porque eles acham que eles pegaram territórios ruins. Então eles falam, ó, a gente tá insatisfeito, a gente só tem terra ruim, a gente vai se juntar. E essa junção é o que marca o início da Primeira Guerra Mundial. Logo depois que há a formação dessa aliança, se forma a Tríplice Entente, que é formada por Rússia, Inglaterra e França. Convém lembrar que o início mesmo da Primeira Guerra, ele acontece pelo assassinato de um arquiduque, mas isso eu vou discutir em um outro vídeo, que vai ser um vídeo focado na Primeira Guerra, sobre história, tá? Então nesse eu vou falar mais sobre a geografia mesmo. Então a guerra vai, ela continua, ela dura 4 anos, então ela começa em 1914, acaba em 1918, já com o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é a nossa primeira derivação da Primeira Guerra Mundial. Ele conta com o desmembramento da Áustria e Hungria, então agora elas são 2 países diferentes, e com as punições para os países perdedores, principalmente para a Alemanha. A Alemanha, ela leva dura, a Alemanha acaba tendo que pagar indenização. A Alemanha, ela sofre com o confisco de bens, investimentos e colônias no exterior, além de perder a 7ª parte do país para a Europa e ter que diminuir suas forças armadas. Então, essas foram as punições para a Alemanha. Junto com o Tratado de Versalhes, surge a Liga das Nações, que mais para frente vai dar origem às Nações Unidas, que é o que a gente conhece como ONU. Além do Tratado de Versalhes, da criação da Liga das Nações, a gente também tem a crise de 1929, famosa quebra da Bolsa de Valores da Bolsa de Nova York. Então, caos mundial, foi uma crise de superprodução, então uma crise de produção fordista, só para lembrar, Fordismo, método de produção industrial criado por Henry Ford. O Fordismo, ele contava com uma produção em massa, em grande escala, para que sempre que houvesse uma demanda, houvesse o produto pronto. Então, houve essa crise de 1929, ela foi influenciada tanto pela crise do método de produção fordista, quanto pelos endividamentos da Primeira Guerra Mundial. Então, os países estavam totalmente endividados, estava todo mundo sofrendo, e isso generalizou e fez com que houvesse a quebra da Bolsa de Valores. Em face dessa situação, o governo dos Estados Unidos criou uma resolução para esse problema. Qual seria essa resolução? Seria o New Deal. O que é o New Deal? O New Deal é um programa que foi criado com base nas ideias de John Keynes. O John Keynes é o criador do keynesianismo, que propunha uma intervenção estatal no capitalismo. Essa proposta nada mais era que uma intervenção do Estado na economia para tirar o mundo, do buraco. Além dessas derivações, a gente também pode falar da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial, ela foi sim uma consequência da Primeira Guerra. Então, a Alemanha, o revanchismo, tudo isso gerou a Segunda Guerra Mundial, além das repercussões, do debate entre o socialismo e o capitalismo. Mas isso eu vou explicar num próximo vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado um pouco. Foi um resumão. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí embaixo. Deixa um like, se inscreve no canal. E muito obrigada por tudo. Valeu!